Paz e bem, pessoal. Você deve estar acompanhando o caso da menina de 13 anos que foi morta por um pastor. Isso aconteceu na região metropolitana de Minas Gerais. Isso mesmo que você ouviu. Uma adolescente de 13 anos morta por um pastor. Eu sou Eliezer Carolive. É um prazer ter você na TV Escuta. Quero pedir para você que não se inscreveu ainda, se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha, porque essa é a forma de você nos ajudar a seguir adiante. Bom, pessoal, eu vou trazer aqui uma matéria da rede Tatiaia, que faz cobertura principalmente das notícias, principais notícias em território mineiro, mas também atende aí todo o Brasil. Eles fazem uma análise sobre o caso, eles apresentam o caso de uma maneira muito competente. E eu gostaria que você aqui desse sua opinião, que você falasse aqui embaixo desse absurdo que nós estamos vivendo hoje de diversos e diversos homens e mulheres que se intitulam como pastores e se escondem por trás desses cargos, desses status, para cometer as mais absurdas coisas possíveis, né? Inimagináveis. Volta e meia, líderes religiosos aparecem nos noticiários provocando escândalos, provocando absurdo, deixando as pessoas espantadas da capacidade de um ser humano cometer tais atos. Principalmente alguém que se intitula um líder espiritual, alguém que prega a palavra. Então, pastor é para quê? Para pregar a palavra, pregar o evangelho, para cuidar das pessoas. Então, vou colocar aqui para você analisar comigo essa triste notícia e também como um alerta, a reflexão, para no tempo que nós estamos vivendo, abrirmos nossos olhos, porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, nem todos herdarão o reino do céu. E muitos vêm em nome do Senhor, mas na verdade, pessoal, estão cometendo atrocidades das piores possíveis. Nem fora, nem no mundo, nem pessoas que ímpias ou pessoas, sabe, do mal estão cometendo. Ficam até surpreendidos com as coisas que estão acontecendo, às vezes, no meio da igreja. Vamos lá, vou soltar aqui para você e a gente vai acompanhar aqui essa matéria. A Stephanie Vitória Teixeira Ferreira, Eduardo, como eu disse, 13 anos, ela saiu de casa domingo passado, no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, para visitar uma coleguinha. Desapareceu, não foi mais vista. A família procurou a Polícia Civil, fez boletim de ocorrência e a Delegacia de Pessoas Desaparecidas assumiu o caso. Começou a conversar aí com populares e descobriram que ela havia sido colocada dentro de um carro. Descobriram também que esse carro pertenceria ao pastor. Um homem, quando a polícia foi até a casa dele, não estava ali. A esposa disse que não o via desde domingo. E aí, então foi encontrado na casa da mãe ontem, em Contagem, na Grande BH, e acabou sendo preso. Assumiu o crime que matou essa menor e levou os policiais onde estava o corpo. Eu tive lá mais cedo, Eduardo. É um local, até posso dizer assim, chamado de sinistro, viu? É uma zona de mata, limite entre Neves e Esmeraldas, e o corpo encontrado ali com sinais evidentes de violência. A principal suspeita é que a menina foi espancada e depois asfixiada. Olha só, gente. Aqui, então, o indivíduo, né, sendo aí preso, as pessoas que testemunharam dão conta de que foi isso que aconteceu, viram a menina ser colocada dentro de um carro, presenciaram a menina ser espancada também, alguns diziam que era uma mulher e tal, depois deram conta de que era uma menina de 13 anos, já está bem desenvolvida também, né, pode perfeitamente ser confundida com uma mulher, e as informações que nós apuramos dão conta, pessoal, que esse indivíduo, que se intitula como pastor, ele disse que ele perdeu a cabeça porque ela deu um tapa nele, deu um tapa no rosto dele. E ela deu um tapa no rosto dele por quê? Né, o que estava acontecendo? O que aconteceu ali? O absurdo deste homem de 54 anos com uma menina de 13 anos. Inclusive, alguns moradores e algumas pessoas ali da redondeza dizem que ele já vinha flertando com várias meninas, perseguindo meninas ali na região. Tá? A mãe da menina, que frequenta a igreja, que também é evangélica, deu um depoimento muito emocionado, você vai ver um pouquinho aqui à frente ela falando também, e ela disse que
foi para a igreja e permitiu que a menina fosse para a casa da coleguinha. Né? E depois elas iriam se encontrar, você vai ver um pouquinho mais à frente. Mas veja que esse indivíduo, titulado pastor, levou ela para uma região de mata muito fechada, está sendo apurado o que de fato aconteceu, mas já se observou requintes de crueldade, de muita violência contra essa menina. É uma coisa totalmente absurda. A Polícia Civil não descarta a hipótese de que esse homem a levou ali para cometer crime sexual, mas que ela tentou escapar e ali então acabou sendo agredida e assassinada. Portanto, até agora não é possível dizer que ela foi estuprada, vai depender de exames mais minuciosos feitos pela polícia. Fato é que algumas menores começaram a dizer que esse homem tinha o costume de assediá-las na comunidade. A comunidade, inclusive, ficou revoltada e ateou fogo no veículo desse pastor. A gente conversou mais cedo, Eduardo, com a dona Márcia, que é mãe da Stephanie, e ela revelou pra gente que a filha, há cerca de uma semana, já estava ali com uma sensação considerada muito ruim. A Stephanie tinha sonhos. Essa aqui é a mãe dela agora, vai falar de toda o desejo da menina, uma menina encantadora, inteligente, que tinha projetos para a vida e para o futuro, né? Vamos escutar a mãe dela. Ela não tinha inimigo, ela gostava de todo mundo. Ela falou assim, mãe, eu não queria morrer antes de ter uma família. Aí ela falou assim, mãe, eu sonhei que eu tava morrendo. Que dó, né, gente? Mas eu não imaginei que fosse dessa forma. Quanto tempo tem esse sonho? Uma semana. E como é que a senhora reagiu com o sonho? Coisa de adolescente, pensou? Eu falei, não, filho, Deus não vai permitir, não, que você vai crescer, você vai realizar seu sonho, Deus tem o melhor para você. Mas Deus, nesse momento, ele preferiu recolher ela. Né? Eu sei que enquanto eu estava fazendo a obra de Deus, o Senhor estava recolhendo a alma dela. A alma dela está num bom lugar. A senhora é membro da igreja, né? A senhora é evangélica, eu estou percebendo, e a senhora que segue uma religião, que tem a sua fé. Como é que a senhora se sente sabendo que um homem que também abusou dessa fé, que enganou pessoas, que se fez passar pelo bom samaritano e que, na verdade, posicionou-se como falso profeta? Olha só, aqui ela falando da menina, o repórter faz uma pergunta muito interessante, ela vai dar uma resposta também, assim, surpreendente até pelo momento, né, pela fase aí dela tá perdendo uma filha, tá de luto de uma maneira tão cruel. Mas interessante, pessoal, o que ela está trazendo aqui em relação à questão da menina que sonhou. Ela sonhou que tinha morrido há pouco tempo atrás, né? E você que está assistindo esse vídeo, o que você entende sobre os sonhos? Né? No campo da psicologia, os sonhos, por exemplo, a psicologia analítica, ele é considerado como uma manifestação do inconsciente. Ele tem um valor simbólico muito importante. Para algumas pessoas, acho que o sonho é só coisa da cabeça. Agora, eu sei que muitos crentes, muitos de nós cristãos, acreditam que os sonhos também podem ser premonitório, pode ser revelação. O que você pensa sobre o sonho? Comenta aqui embaixo, para a gente conhecer um pouco também da sua opinião. Vamos ver o que a mãe falou em relação à questão do pastor, dela ser da igreja e de um pastor cometer tal O que algo. a senhora pensa disso? Olha, eu quero fazer um pedido, todas as pessoas que estiverem me ouvindo, não generalizar os pastores, que infelizmente esse aí foi um joio no meio do trigo, né? Que ele era usado por os espíritos, né, malignos, que não era usado por Deus, né? Eu quero dizer para todos que não generaliza isso a todos os pastores, não estende todos os pastores, que não todos os pastores são assim. Infelizmente, esse aí deu lugar para o que não era para dar lugar. Repórter Oswaldo Diniz. Aqui, independente. Olha só, ela espiritualizando também ali o momento e tentando não ser deselegante, mantendo um equilíbrio, para dizer assim uma coisa importante, não vamos generalizar, não é? Mas fato é que tem que se tomar cuidado, porque nem todos que dizem que são pastores, que são homens e mulheres de Deus, de fato são, né? E pelos frutos nós conhecemos as árvores. Vamos ver aqui rapidamente um pouco também da análise dos repórteres, dos jornalistas que estão na banca, porque eles fazem alguns comentários muito interessantes também. Da fé, e até de quem não tem fé, como esse pastor, vou me permitir dizer para que ele não estava seguido por espíritos malignos, era o creu mesmo que estava na cabeça dele. A gente tem que entender que tem uma força superior. Eu chamo de Deus, mas podem chamar do que quiser. Porque só uma força superior faz uma mãe aguentar um tranco desse e ainda ter serenidade para pedir às pessoas para não generalizar. Eu gostei dessa parte, porque me preocupa muito o fato de um pastor ser bandido
né? As pessoas, o pastor, não, aquele pastor. E ela teve essa sabedoria, essa lucidez de pedir para não generalizar, porque tem muito pastor correto, honesto, que está fazendo bem por aí afora, e tem esse bandido. Bandido é bandido, tem que ser punido com rigor. Eu conheço um pouco. Muito claro o comentário, né, dele, para não generalizar. De fato, quantos pastores, né, homens e mulheres de Deus, estão assistindo esse vídeo, estão vendo esses acontecimentos e lamentando profundamente, porque são pessoas que trabalham pelo reino de Deus, são verdadeiros homens e mulheres de Deus, são sinceros, estão trabalhando pelo evangelho, né? E vem um indivíduo como esse, se intitula como pastor, e as pessoas entram já metendo pau, e já falando, tá vendo, essa raça, e já quer falar do pessoal da igreja, e etc, né? Então, o comentário dele aqui foi, de fato, realmente muito importante, muito cuidadoso, né? Nós temos que vigiar em relação também às nossas análises. Pouco do Aquiles, Valdir, o bastante para saber que ele vai dizer, no lugar desse bandido marginal, infeliz, encapetado, é na cadeia. Mas se eu te conheço, você acha que não devia perder tempo, porque é na cadeia, não, Valdir? A minha cadeira elétrica está à disposição, basta usar. Meu Deus Pois do céu, é, gente. Mas vocês acham que um cara desse merece o quê? pois é. Primeiro, Ô, devia ter imagina- E aí, para você que está aqui, que é crente no Senhor, que crê que o Senhor transforma vidas, essa pergunta que ele está fazendo, esse pastor que matou essa menina de 3 anos, merece o quê? O repórter que está falando que o jornalista, ele tem uma posição radical, manda para a cadeira elétrica. Ele vai ser preso, ele vai ter que responder na lei. Mas é isso, tem que responder na lei, é cadeira elétrica. O que você pensa? Há perdão? É possível de um arrependimento para um pastor, para um homem como esse que leva o título de pastor e cometeu tal ato? Imagina o que ele fez. E o que ele já... Estuprar uma criança, é um adolescente, uma covardia dessa. E detalhe, hein? Vinha assediando outras meninas da Que comunidade. a gente estava falando aqui. Cadeira Há elétrica? pouco. Claro. Tem uma outra parte. Tá aí. Ele respondeu claramente qual é a opinião dele. Mas fato é, gente, que é muito triste. É mais um caso absurdo de um escândalo terrível. Terrível, né? Um pastor de 54 anos, que se intitula pastor, agride, violenta e mata uma menina de 13 anos na região metropolitana de Minas Gerais. Toda a nossa solidariedade aqui, à mãe da menina que apareceu aqui na reportagem, todos os familiares, e a todos aqueles que, sinceramente, vivem a graça, vivem o evangelho e que estão conduídos, estão entristecidos, escandalizados com mais um caso que, infelizmente, aconteceu nesse nosso universo cristão. Eu sou Eliezer Caroliva, eu sou psicoterapeuta e, mais uma vez, eu quero pedir a sua ajuda, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, porque essa é a maneira de você nos ajudar a seguir em frente. Um abraço fraterno e espero vocês para o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.